Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo isso que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre um vídeo do Fronteiras da Web, Fronteiras do Pensamento, tá? Aqui no YouTube, da escritora Leila Slimani, tá? Ela nasceu no Marrocos e se radicou na França, então ela é franco-marroquina, tá? E aí ela tem um vídeo dela falando sobre o seguinte tema: quem define a identidade de um país, tá? E aí esse tema, esse vídeo dela e esse tema tem tudo a ver com o vídeo anterior que eu fiz aqui, né? Falando sobre os disfarces da direita brasileira e tal. E com vários outros que a gente tem discutido aqui a questão, né, de várias características do Brasil, da direita, da esquerda e tal, nesses últimos, né, dos últimos anos aí que eu tenho feito esses vídeos aqui para o YouTube, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, pensar em algumas questões que ela levanta e refletir a respeito, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito. E o meu romance está na editora também, provavelmente vai sair aí até o final do mês de setembro, tá? E aí eu também aviso a vocês aqui, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, né? Então, quem define a identidade de um país é o vídeo da Leila Slimani, tá? Ela é escritora, como eu falei, nasceu no Marrocos e se radicou na França, né? Então ela é franco-marroquina. E ela mesma se coloca lá como alguém que tem duas identidades e fala bastante da riqueza disso e tudo mais. E aí já adianto aqui duas coisas, antes de começar a ler uns trechos aqui da fala dela e refletir a respeito, tá? Duas questões. Primeira, vocês vão ver que ela defende, né, a multiplicidade cultural, né? E isso é interessante. Agora, uma coisa interessante de perceber em um pedaço do discurso dela, e que é também uma constante no discurso da maioria dos neoidentitários de direita, tá? É que eles tendem a confundir multiplicidade com complexidade. E aí, na medida em que eles confundem multiplicidade com complexidade, isso aí acarreta uma série de consequências problemáticas. Dentre essas consequências, duas que são muito evidentes, né? Eles tendem a se achar melhores do que aqueles que se conectam com uma identidade só, por uma questão de escolha, ou enfim, né? Por uma questão de autoimagem, etc. e tal. E aí, ao mesmo tempo, eles se incomodam com qualquer figura que tenha a ver com isso, né? E, portanto, com qualquer comportamento que, na perspectiva do múltiplo, entendido de maneira equivocada como complexo, seja conservador e etc. e tal, tá? Quando não são, completamente retardados a ponto de querer pagar de unitário sendo múltiplo, né? E aí acabam fazendo um monte de lambança, que é o que essa gente está fazendo aí nos últimos anos contra mim, tá? Segunda questão, que eu acho importante de ponderar aqui também, antes ainda de passar para a fala dela, é a seguinte, tá? Essa pergunta, quem define a identidade de um país, por um lado ela tem uma importância, que é uma importância pontual, uma importância ali, localizada em determinado setor do assunto, né? Mas a gente poderia também perguntar o seguinte, ó, quem define o que é uma identidade múltipla, né? Quem define a identidade de um país e quem define a identidade múltipla? São os neoidentitários? São aqueles que se consideram múltiplos? Por quê? Né? É o mesmo dilema, né, que a gente está vivendo aí. E aí eu acho que uma das respostas possíveis e plausíveis e geradora de uma percepção mais ampla para essa questão está naquela proposta daqui que eu tenho mostrado para vocês aqui, do Mia Couto, né, que é justamente o homem plural, porque o homem plural dele, né, tá aqui, né, é o homem que é raiz e asa. E portanto, né, então ele é algo que é da ordem do múltiplo, mas também do um, né? E aí, você entendendo isso, que esse homem plural do Mia Couto, ele é um homem complexo, ele não é um homem múltiplo, né? Ele é um homem que que é a mescla de elementos de multiplicidade, que vocês vão ver que ela vai falar de vários aqui, né, no texto dela, na fala dela, mas também isso mantém as identidades locais, específicas e aquelas que na sua autoimagem se entendem como unificadas em determinado ponto, etc. e tal,
como algo válido e, enfim, importante também de se considerar, né? Então isso elimina uma série de bobagens que a gente vê aí. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, essa ideiazinha de pós-humano aqui é típica de gente que acha que ser múltiplo é melhor do que ser um, né? Não entenderam a complexidade. Da mesma maneira que aqueles que acham que ser um e não ser múltiplo também não entenderam a complexidade, né? Então está caindo no mesmo erro daqueles que eles criticam, né? Importante ponderar isso aí, porque isso é né, enfim, é uma faceta bastante problemática do mundo que a gente vive, tá? Enfim, nas últimas décadas. Então vamos passar para a fala dela aqui, tá? Vamos ver aqui o que ela está dizendo e aí vamos fazer alguns comentários para desenhar esse enquadramento bacana aqui, tá? Ela diz o seguinte: durante seu mandato entre 2007 e 2014, o presidente Nicolas Sarkozy, na França, né, criou um Ministério da Imigração e da Identidade Nacional. Ele então lançou um grande debate sobre a identidade, que resumiu com a seguinte pergunta: o que significa ser francês? Aquele debate interminável evidentemente me chocou, isso ela diz, né? Irritou, enfureceu, mas, para ser sincera, ela continua, o debate, né, no caso, acima de tudo, me pareceu bastante ridículo e totalmente vão, né? Quem iria definir o que era a nossa identidade nacional? Aqui, se por um lado ela tem todo o direito de achar que é ridículo, é vão, o debate é nulo, etc e tal, não dá para escapar, ela não tem como escapar do fato de que quando ela diz que o debate é ridículo e totalmente vão, ela está definindo tanto quanto o debate que ela está criticando por querer definir, né? Não tem como escapar disso, né? Então, enfim, mas ela continua, né? Quem iria definir o que era a nossa identidade nacional? O que estava realmente por trás daquela ambição de definir, de circunscrever nossa identidade, de fixar os seus contornos rígidos? E voltando ainda ao que eu falei agora há pouco, né? Por que eu estou dizendo que ela cai no mesmo erro, né? Porque se ela entendesse a coisa de maneira complexa, de fato, ela ia entender que da mesma maneira que ela tem o direito de não querer discutir essa questão, tem gente que quer discutir essa questão, né? Num nível ali mais amplo, para além do fato de que também tem um outro detalhe, que aí também tem conexão com, enfim, né, com a ideia do nacional cosmopolitismo e com a realidade mais ampla. A realidade mais ampla é a seguinte: quer essas pessoas queiram, quer não queiram, o local continua existindo, com uma série de consequências, uma série de práticas, uma série de, enfim, né, de cotidianos ali, de interferências cotidianas para o bem e para o mal na nossa vida, mas isso continua existindo. Ponto. Né? Quer eles queiram, quer não queiram. Tá? E aí, voltando aqui, né, ela diz, né, o que estava realmente por trás daquela ambição de definir, de circunscrever nossa identidade e fixar seus contornos rígidos. Então vamos lá, comentário meu. A questão nacional não é apenas uma questão de identidade. É isso que os neoidentitários, especialmente os de direita, têm dificuldade de entender. É uma questão também geopolítica, é uma questão também de economia, é uma questão também de relações, enfim, de uma série de ordens ali, relações entre funções sociais, entre o dinheiro público e, enfim, né, eu poderia citar milhões aqui de questões que são concernentes à existência da nação, do país, do local e etc e tal, né? Agora, isso também não elimina o fato de que estabelecer um debate que fixe isso em contornos rígidos é problemático. Então, uma das saídas possíveis, que a gente pode pescar, inclusive, das discussões da física teórica e enfim, né, é você trabalhar com essas ideias como, digamos, né, como um composto complexo, parcial e fixo até determinado ponto, mas aberto ao debate, aos desmembramentos e, enfim, né, aos acréscimos e e a outras coisas mais, né? Você incorporando essa complexidade nessa discussão até aqui da identidade nacional, etc e tal, você está entendendo os dois lados da moeda, para usar uma expressão reducionista aqui, mas enfim, né? Ou seja, você está entendendo que, ainda que
ninguém se resuma ao local que nasceu, esse local tem uma importância, tem uma relevância e, enfim, né, isso gera efeitos na vida de todo mundo e etc e tal, tá? Bom, continuando aqui então, pessoal, ela continua dizendo, né, a história nos provou várias vezes que essa visão da identidade pode alimentar intenções sombrias. E é verdade, né? Ela tem toda a razão. Exemplo, né, o nazismo é um exemplo disso e vários outros exemplos que a gente pode citar aqui, né? Hoje, por exemplo, existe inclusive uma situação muito estranha que a gente está vivendo e que eu estou vivenciando isso aqui, né, na minha vida nos últimos anos, que parte dessas intenções sombrias de taxar e de fixar a identidade de alguém a partir de um rótulo, né, está nos campos psi. Está nesses campos aí, psicanálise, psicologia, psiquiatria. Eles são meio que os padrecos e os nazistas também, de certa forma, da identidade hoje. Eles estão nesse bolo aí dos nazistas da identidade. E eles fazem isso mesmo quando eles disfarçam isso de uma lógica ali que é voltada para minimizar e etc e tal, blá blá blá. Porque ideias como saúde mental, por exemplo, acabam servindo como, já falei aqui, já fiz vídeo falando sobre isso, como sintagmas icônicos para sustentar um poder discursivo para eles. E no final das contas, eles estão procurando doença. É isso que eles estão procurando. E quando eles taxam alguém disso, e já existem várias, enfim, né, funções sociais, várias conexões dessa gente com a sociedade para poder sustentar isso num âmbito muitas vezes até jurídico, legal e tudo mais, tá? Então, quer dizer, parte dessas consequências sombrias, né, da percepção da identidade como algo fixo e definido, está hoje alocado nesses campos psi, em toda uma prepotência, enfim, né, uma megalomania de achar que eles têm a leitura da vida dos outros, a cura da vida dos outros, essa ideia de eu soberano, por exemplo, né, da Elizabeth Roudinesco aí, que, enfim, aí daqui a pouco tu começa a ver, ó, isso aqui é neurose, tá? Então a neurose é soberana, ninguém discute, a gente é que sabe, tá? Essa gente são os nazistazinhos da identidade hoje. E aí, quando é gente sem vocação para o diálogo, para o debate, isso acaba muitas vezes em crime, em prejuízos incalculáveis aí, né? Para além do fato de que ninguém gosta de se chamar de doente, né? Também tem isso, né? Isso aí é uma coisa até básica que eu estou dizendo aqui, mas essa gente adora tratar os outros como doentes. Então, enfim, né? Há que se pensar nisso aí. Bom, porque, dentre outras coisas, esses campos psi tendem a trabalhar com a ideia de doença como uma espécie de norte epistêmico para poder estabelecer categorias que, enfim, definem ali a pessoa, mesmo que com variações ali e tudo mais, mas, enfim, né, não escapam dessa vocação sombria, né, que é o que está aqui dito na fala dela até. Bom, voltando à fala dela, ela diz, com frequência isso serve mais para rejeitar aqueles que não fazem parte dela, ou seja, né, da sociedade, do que para integrar aqueles que aspiram a entrar na comunidade, né? E esse próprio parâmetro, né, de que o parâmetro tem que ser a integração absoluta, também tem que ser relativizado. Né? Vide a ideia de desobediência civil, do Thoreau, enfim. Né? A nossa vida em sociedade é, em parte, né, o exercício da individualidade, em parte a adequação a uma série de normas, etc. e tal, mas uma outra parte também uma abertura para poder questionar, mudar a sociedade, sempre que isso cause ali, né, sempre que isso não cause, enfim, danos para ninguém, ou enfim, né, para ninguém que não esteja aí nos jogos de poder mais problemáticos, né? Enfim, ela continua. Se considerarmos, aliás, isso que eu acabei de falar é algo que está muito evidente na obra do Foucault, né? O Foucault demonstra bem isso, né? Enfim, se o Foucault fosse um cara que considerasse, olha só, a prisão é um parâmetro inquestionável porque ela é uma adequação criada pela sociedade, etc. e tal. Ele não faria o vigiar e punir, não discutiria essa questão de maneira mais ampla, tá? Todo filósofo tem um pouco de desobediente civil, digamos assim, né? Bom, ela continua. Se considerarmos que a identidade é permanência, como podemos definir a de uma nação que, enquanto organismo vivo, está em constante mudança, né? Falar em identidade nacional é deter esse movimento. Eu acho que tem uma visão bacana, está até aqui, né, mais uma vez, o Mohan e tal, sobre isso que ela está falando. Tem uma coisa bacana aqui no Stuart Hall, né, que está aqui o Stuart Hall, quando ele diz aqui no Identidade Cultural, ele fala no final o seguinte, ó, ele diz:
A globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do global, nem a persistência em sua velha forma nacionalista do local. Ele está falando de uma coisa que é importantíssima, porque o que a gente está vendo hoje é o avanço de complexidades. Agora, esses movimentos neoidentitários e as pessoas que tendem a se alocar nessa visão de mundo tendem a se incomodar com o local, porque o local parece para eles uma figura tradicional ultrapassada e o que resta é o múltiplo e o diverso, e isso é só isso que existe. Isso não é uma visão complexa, porque começa a ignorar o local e perder de vista algo que existe, está aí, é fato, continua existindo, né? E que traz uma série de efeitos, aí, desmembramentos, etc. e tal. Então, se você fecha os olhos para isso, você ignora uma parte da complexidade, não dá para fazer isso, né? Bom, e aí ela continua, né? Um homem como o escritor Stefan Zweig sabia disso melhor do que ninguém. Disso o quê? Né? De que a identidade está em constante mudança, né? Ele fala disso. Em uma carta a um de seus editores, ele diz, abre aspas, né? Isso ela citando o Stefan Zweig. Considera a identidade nacional perigosa. Ele considera a identidade nacional perigosa. Guardem isso, vamos voltar a isso aí. Conheço e amo o ser humano, amo a língua e seus espíritos diversos, mas só vejo formas contingentes nos estados. Quem sou eu, por exemplo? Alemão, se estivermos anexados à Alemanha, austríaco, se a intente nos obrigar à independência, tchecoslovaco, porque meu pai é um alemão da Boêmia, e talvez sejamos anexados amanhã, judeu, se os judeus se tornarem uma minoria nacional. Como eu, milhares de pessoas não sabem quem são. Né? Voltando ao que ele fala aqui, né? Ele diz que a ideia de identidade nacional é perigosa. Na mão de um nazista, por exemplo, na mão de um conservador violento como Bolsonaro e etc. e tal, realmente. Agora, o neoidentitarismo pode ser tão perigoso quanto na mão de alguém que se acha pós-humano. Né? Os nazistas se achavam pós-humanos em relação aos judeus. Né? Então é preciso pensar bem nisso aí, tá? Porque não existe só, enfim, né, nazista, homem branco, né, entendeu? Tá cheio de gente neoidentitária aí com várias tarazinhas nazistas, como esse retardado que eu tô aturando aí, né? Acha que pode tratar homem no feminino na rua, quer dizer, isso é um nazismozinho ali bem claro, bem evidente, tá? Enfim, e ao mesmo tempo, né, ela vai falando aqui dessa questão que o Stefan Zweig só vê formas contingentes nos estados, tá? E aí, antes de comentar isso aí, né, eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica, né, da discussão do refugiado, do Agamben, né, que ele sugere aí a figura do refugiado como a figura do futuro e, portanto, ninguém mais tem lugar, é todo mundo refugiado, né? Isso ignora o local, isso não é uma figura de complexidade, né? Isso é uma espécie de ingenuidade do múltiplo, né? E o Ailton Krenak pode ajudar a entender melhor isso aí, né? Em dialética ali, não para negar totalmente o Agamben, mas para que as duas figuras sejam compostas numa complexidade mais ampla, à la Mia Couto, né? Então, agora um comentáriozinho em relação ao que ela fala aqui, né? Dessa questão da contingência, né? Dos estados e tal. O fato das formas do estado serem contingentes não apaga a importância do Estado em vários níveis, né? A questão parece ser elevar o debate para o homem plural do Mia Couto, mais uma vez, né? O homem complexo, o homem plural complexo, né? Para proteger o nacional dos excessos do cosmopolitismo e o cosmopolitismo dos excessos do nacionalismo. Mas os dois são parcelas importantes, ainda que contingentes, parciais e tal, né? Geralmente os neoidentitários querem acabar com o Estado ou por ressentimento contra a figura masculina, contra a figura paterna e contra os conservadores, né, porque acabam olhando para o Estado, entendendo o Estado como uma espécie de representação dessa figura paterna, masculina, blá blá blá, que eles odeiam aí, os neoidentitários, ou porque ignoram a importância do Estado no nível geopolítico, econômico, que são questões que não têm um vínculo bem evidente com a questão da sexualidade, da cor, etc. e tal, para essa gente, né? Eles tendem a não entender muito bem essas questões, né?
E aí começa a bater no Estado e, no caso, no Brasil, inevitavelmente eles viram neoliberais, né? E acabam, como eu falei isso aqui no vídeo passado, né? Acabam não enxergando enfim, né? uma ingenuidade gigantesca nessa posição, na medida em que ela nega o local, ignora o local em uma série de níveis aí, tá? Bom, continuando a fala dela aqui, ela continua, né? Depois dos atentados de 2015, que aconteceram em Paris, né? Contrapus-me com força a essas questões identitárias. Nas semanas que se seguiram à matança do Bataclan, vozes se ergueram pedindo aos muçulmanos que se dessolidarizassem dos terroristas e, pelo contrário, expressassem sua solidariedade para com a comunidade nacional. Em parte, isso tem um certo fundamento, né? Você não pode generalizar e tratar todo muçulmano como terrorista porque um terrorista foi lá e destruiu uma bomba, matou um monte de gente. Porém, você também não pode ignorar que alguém lá chegou e matou e é um terrorista, né? Enfim, tá aqui o Edward Said fala disso aqui, né? Do risco aí de generalizar os muçulmanos, né, como terroristas, e isso que ela fala tem razão, né? Mas por outro lado também, se alguém explode uma bomba na tua cidade e tu caga e anda para isso como se não fosse nada, né? Tu tá ignorando algo do teu local ali que é importante de considerar, né? Enfim, e aí ela continua, né? Entre meus próprios amigos, ela diz, pessoas que sempre considerei abertas, inteligentes, estruturadas, etc e tal, ouvi comentários absolutamente terríveis, como uma amiga que uma noite exclamou, abre aspas, ela citando a amiga, né? O véu deve ser proibido, que aceitem o contrato ou se retirem. Fecha aspas. Evidentemente uma bobagem, né? Porque está generalizando os muçulmanos por um terrorista que foi lá e destruiu uma bomba, como se toda a cultura muçulmana tivesse que ser jogada fora por conta dessa figura lá, né? Ela continua, como se eles, ou seja, os muçulmanos, nunca realmente tivessem pertencido, mas tivessem vivido sobre um fio esticado entre o dentro e o fora. E aí, como ela falou da questão do contrato, né, que é interessante essa questão, né, de que você está morando no local, você está subdito ali, em grande medida, ao contrato social que rege aquela comunidade, né? Digo eu, de alguma maneira, o contrato social precisa se tornar mais complexo para dar conta do homem plural, do homem complexo, né? Que não é mais o homem natural do século XIX, né? Mas que também não pode ser um fluxo, né? Como alguns querem aí, como o Manuel Castells, né? e o Bauman, e etc. e tal, né? Como querem certos neoidentitários, né? Que na verdade estão ali disfarçando, né? a ignorância deles do local e, portanto, também do ou das identidades que se queiram ali unificadas, etc. e tal, numa espécie de ódio ao múltiplo, como se fosse a única coisa que existe, né? Isso é anticomplexo, tá? Para além do fato de que, dependendo do lugar, essa ignorância do local acaba enriquecendo gente de outros locais, né? É o caso da postura neoliberal aqui, que tira emprego aqui dentro, enquanto enriquece uma galera que defende pra caramba o próprio local lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ignorar isso é ingenuidade anticomplexa, né? Da mesma forma que os pragmáticos capitalistalóides, né? Que acham que a vida se resume a dinheiro, economia, e ignoram essas questões importantes que ela está levantando aqui também, né? Bom, e ela finaliza aqui, tá? Ela diz, né? Foi nesse contexto cheio de ansiedade que o primeiro-ministro Manuel Valls propôs inscrever na Constituição Francesa a destituição da nacionalidade. O artigo proposto era o seguinte, abre aspas, uma pessoa nascida francesa que possua outra nacionalidade pode ter sua nacionalidade francesa destituída quando condenada por um crime que constitua um ataque grave à nação. De certa forma, foi inclusive o que os Estados Unidos fizeram com o Snowden, né? Quando ele vazou lá os documentos, teve que fugir para a Rússia para não ser preso em segurança máxima ali e acabar a vida dele, né? Ela continua, a meu ver, tal proposta revela uma desconfiança tão antiga quanto o mundo em relação àqueles que têm uma identidade múltipla, ela chama, né? Que vivem em várias culturas ou países.
Eu concordo plenamente com ela que essa postura aqui de dizer que, né, o francês que tem duas nacionalidades, ele pode ser destituído ali se ele cometer um crime. Até porque eu não entendo a questão da criminalidade ou da lógica penal, por exemplo, como a direita brasileira entende, que é uma lógica essencialmente punitiva. Não, é uma lógica de ressocialização, né? Senão você vai piorando a pessoa sem nem perceber, né? Enfim, agora, na verdade, quando ela usa a expressão identidade múltipla, né, eu acho que todos têm uma identidade complexa, né? Esse é o ponto aqui, tá? Se você não é um determinista da nação, um determinista da história familiar, como são os psicopatetas, né? Ou qualquer outro tipo de determinista, né? Você começa a entender que as pessoas são complexas, têm diferenças, não cabem em nenhuma categoria, ainda que algumas dessas categorias, como por exemplo a ideia de nação, tenha que comparecer no interior da complexidade como parcela para eventuais contratos sociais, que é o caso da ideia de país, né? E aí ela continua, né? Nos momentos de crise, essas pessoas são frequentemente vistas como traidoras, as pessoas que ela diz que têm identidade múltipla, né? Uma forma de resolver isso é fazer um debate sério para mostrar que todo mundo tem uma identidade complexa, todo mundo, né? Enfim, e aí desenhar razoavelmente essa complexidade, sem determinar nada, mas entendendo ali a importância de, enfim, de debater essa questão de maneira mais ampla para evitar os determinismos, né? Naquilo que eles tenham de autoritarismo e etc e tal, tá? E ela continua então, nos momentos de crise essas pessoas são frequentemente vistas como traidoras, traidoras potenciais, né? E são solicitadas a provar sua fidelidade a esta ou aquela comunidade. É preciso escolher o seu lado, né? E aí comento eu, por um lado ela tem razão, né? E eu, por exemplo, sofro isso na pele desde muito tempo, né? Porque eu gosto do ambiente acadêmico, dos livros e tudo mais, mas também gosto da praia, da gíria, etc e tal. E isso, muitas vezes, você fica na corda bamba ali, acontecem alguns conflitos e tal. E, enfim, no meu caso, por exemplo, quando eu perdi aqui a minha grana, fiquei muito mal aí de vida, isso foi dramático, porque você acaba perdendo uma série de referências ali importantes que você tem. E com essa gente nojenta me categorizando aí, né? Uma gente que eu fui me conectar com essa gente achando que eram pessoas inteligentes. São deterministas muito piores do que qualquer pessoa ali que você encontra na rua e que fala uma bobagem para você porque acha que você não pode estudar porque você gosta disso de surf, né? Essa gente é muito pior do que qualquer pessoa dessa que eu tenha conhecido na minha vida, tá? Bom, e aí continuando. Porém, para finalizar aqui, né? De fato, em alguns casos é preciso assumir um lado. É preciso assumir um lado. Por exemplo, em questões de interesse nacional, ligadas à diminuição da pobreza, etc., né? A noção do homem plural do Miyakoto, que é um homem complexo, mais uma vez ajuda a entender isso. Os neoidentitários de direita tendem a sentir muita dificuldade em entender isso e se escoram nas teses individualistas, neoliberais, para defender o contrário. Acabam esquecendo que existem outras questões importantes em jogo, geopolíticas, econômicas, etc. e tal, né? Como eu falei aqui já antes no vídeo, tá? Então, ela finaliza dizendo o seguinte, ó, eu sempre vivi à beira de dois países, de duas culturas, poderia até mesmo dizer de duas civilizações, e sempre pensei que isso era uma imensa riqueza. Parece-me até que é preciso, mais do que nunca, prezar essa riqueza, que aqueles que, como eu, têm a sorte de conhecer duas ou mais pertenças, podem ser levados a desempenhar um papel de traço de união, um papel de conciliação e de diálogo. Agora, isso somente se você entender a ideia, do meu ponto de vista, só se você entender a ideia do homem plural do Miyakoto, que é também um homem complexo, né? Se a gente articula isso com o Edgar Morin, tá? Se não acontecer essa perspectiva aqui, você acaba inevitavelmente achando que o múltiplo é a única coisa que existe, não percebe que a complexidade é mais importante que o múltiplo e começa a achar que tu é pós-humano porque tu é neoidentitário, porque tu é psi e etc e tal. Beleza? Então, para poder estabelecer pontos de diálogo, para escutar os outros de verdade, você tem que abandonar essas figurinhas aí de pós-humano, de múltiplo entendido como algo melhor do que um, e de que você tem a verdade sobre a vida do outro, e etc e tal, e partir para o diálogo, de verdade, né? E você só dá para fazer isso entendendo a questão da complexidade. Porque aí você mistura a inteligência com a ponderação,
né, a cautela, o respeito à singularidade do outro, né, ao segredo do outro, né, à vida privada do outro, e ao mesmo tempo você discute essas questões no âmbito social, etc e tal, tá? Então acho que essa é uma visão importante, tá? Para ponderar, e tinha até mais coisa para falar aqui, mas enfim, né? Eu acho que é por aí, tá? E então essa é uma reflexão aqui sobre essa questão que a Leila Slimani levantou. Quem define a identidade de um país, né? É uma questão complexa. A identidade do país não é a única que a gente tem, mas ela faz parte do jogo também. Enquanto existir país, Estado-nação, etc e tal, ela faz parte do jogo e deve ser levada em conta também. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo aí do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.